Fala pessoal, começando a nossa aula aqui a respeito de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que recebe o nome dessa sigla aqui, ó, PLD-FT, que é a Lei 9.613 de 98. Só para você entender o que vem a ser a lavagem de dinheiro, e aí eu já passo aqui a definição formal, passo aqui as principais características. Imagina a seguinte situação. Você é um vendedor de drogas, né? Vamos supor que você está fazendo alguma atividade ilícita. Esse é só um exemplo de uma prática que pode ter a lavagem de dinheiro. Então você está vendendo ali suas drogas tal, e está ganhando muito dinheiro com isso. Só que de alguma forma você vai tentar fazer com que esse dinheiro que é proveniente de uma origem ilícita, ela pareça que tenha proveniência de uma origem lícita, ou seja, legal. Porque você não pode simplesmente chegar no banco com esse dinheiro, né? Vamos supor que você vendeu R$1 milhão lá somente com droga. Aí você chega no banco, abre sua conta, a gerente vai perguntar para você, olha só, da onde que é a sua renda, né? Cadê a sua comprovante de renda, sua empresa, etc. E aí você fala, não, eu sou vendedor de droga, tá aqui. Pô, então você tem bastante dinheiro, vamos abrir uma conta Prime aqui para você. Pessoal, não existe. A pessoa ela não vai conseguir colocar o dinheiro dela no banco. Porque vai ter essas exigências. A gente vai ter que conhecer o cliente, vai ter que atualizar o cadastro do cliente, ver da onde provém os recursos do cliente. Tudo isso aí faz parte da prevenção. Então, o que essa pessoa ela vai tentar fazer? Ela vai tentar fazer com que, de alguma forma, esse dinheiro que é proveniente lá da venda das drogas pareça que seja lícito. E aí temos vários exemplos que já aconteceu de lavagem de dinheiro aí no Brasil e também no mundo lá fora, para você tentar ter uma noção de como que funciona. Continuando esse exemplo, imagina que a pessoa está lá, ela está vendendo a droga, beleza, pegou o dinheiro. O que ela acaba fazendo? Ela vai lá e abre várias contas no banco, só que ela abre várias contas em nome de laranjas. Quando eu falo laranja, são pessoas que ou existem ou não existem, então pode ser inclusive pessoas que já faleceram, aí eles conseguem fraudar o documento, fraudar lá a certidão de óbito, etc. e conseguem abrir uma conta para aquela pessoa. Então ele tem várias contas fantasmas, pessoas que não existem, ou então mesmo pessoas que existem, mas que fazem parte ali da rede de contato. E ele começa a colocar esse dinheiro aos poucos. Então imagina que ele tem 10 mil contas abertas, todas essas contas fraudulentas. Aí ele vai lá e deposita R$1.000 em cada uma. Então ele já consegue colocar bastante dinheiro de uma única vez no banco, né? E aí, feito isso, o que ele faz? Ele pega de todas essas contas e faz uma transferência, por exemplo, lá para o exterior. Manda para um paraíso fiscal, aí lá ele começa a trocar esses reais por dólares, começa a trocar por euros e por aí vai para tentar dificultar o rastreamento contábil. E depois ele faz com que esse dinheiro retorne para a economia, geralmente por meio de empresas de fachada, né? Então abre uma empresa aqui fake, então teve até um caso de uma empresa de açúcar no Brasil, que nem produzia açúcar nem nada, o cara só tinha aberto a empresa para receber esse dinheiro e aí ele declarava para a Receita falando, olha só, esse dinheiro que eu estou recebendo aqui é proveniente das vendas que eu fiz de açúcar. Só que nem tinha açúcar, nem tinha produção de açúcar, nada. E aí, depois, ele pode chegar no banco com aquele dinheiro e falar, olha, esse dinheiro é proveniente da venda que eu fiz aqui de açúcar. Simples assim. Simples entre aspas, né? Obviamente, que envolve um processo gigantesco. Simples é o jeito que eu expliquei. Mas se você pegar casos de lavagem de dinheiro, que inclusive tem lá no site do Banco Central, você vai ficar doido, você vai ver assim, poxa, é um processo bem complexo, que a pessoa faz com muita... tanto que a Polícia Federal fica investigando durante anos até pegar e tentar descobrir que, pô, a pessoa tá lavando dinheiro. É difícil, às vezes, você derrubar essa rede de contato, tá bom? Então, isso daqui é uma prática que deve ser evitada e por isso surgiu lá em 88 essa Convenção de Viena, que aconteceu aonde? Em Viena, para combater o tráfico aqui ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. Depois disso, que começou a ter esse debate de lavagem de dinheiro, ele começou a receber apoio aqui de organismos internacionais, como a ONU, que hoje tem 193 países membros, e aí trouxe a lei aqui no Brasil em 98, que definiu o conceito de lavar dinheiro e você tem que saber para sua prova. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Então, a partir do momento que você tentou ocultar a origem dos recursos, você já pode ser enquadrado na lei de lavagem de dinheiro. Só para você ter uma ideia,
Antigamente, para você ser enquadrado nessa lei aqui, você tinha que ter cometido alguns crimes que eram chamados de crimes antecedentes. Como assim, William, crimes antecedentes? Você tinha que ter cometido sequestro, ou terrorismo, ou mesmo estupro, que tinha também nesse crime. Então, se você tivesse cometido alguns desses crimes, aí você poderia ser enquadrado na lei de lavagem de dinheiro. Hoje em dia, esses crimes não existem mais, galera. Você não precisa ter cometido nenhum crime antes para ser enquadrado na lei. A partir do momento que você tentou ocultar a origem dos seus recursos, você já pode ser enquadrado na lei de lavagem de dinheiro. Tá bom? Então isso é um ponto importante, essa definição você tem que estar já tranquilo aí na sua cabeça. Qual é a pena para quem lava dinheiro, galera? Reclusão, 3 a 10 anos. E essa pena ela pode ser reduzida de 1 a 2 terços caso seja feita delação premiada. William, como assim? Me explica. Vamos lá. Você estava lá cometendo seu crime, né? Começou a vender lá sua droga e começou a receber dinheiro. Aí descobriram que você é um traficante e que está lavando dinheiro. E aí te condenaram aqui a ficar 3 anos preso, né? Então, reclusão ali de 3 anos. Só que daí não era só você que estava cometendo esse crime. Geralmente não é a pessoa sozinha. Tem uma organização criminosa por trás. Então tinha você, aí tinha lá o seu amigo, aí tinha um outro amigo seu aqui. E aí você ficou puto da vida. Você falou assim, poxa, sacanagem, né? Só eu fui pego aqui, só eu vou ser preso aqui 3 anos. Quer saber? Vou delatar essa galera. O que é delatar? É simplesmente, né, você caguetar o coleguinha. Você pegar e falar, olha, ele estava junto comigo nessa. E quando você faz essa delação premiada, a sua pena pode reduzir. Por isso que fala premiada. Você recebe um prêmio por ter delatado essas pessoas. Então a sua pena pode reduzir de 1 a 2 terços. Neste caso, se você pegou 3 anos e a sua pena reduzisse 2 terços, ela reduziria quantos? Reduziria 2 anos. No final das contas, você ficaria apenas 1 ano em reclusão. Então a lei, pessoal, ela ainda é muito branda. Ela já foi pior do que é hoje em dia. Tá? Antigamente, para você só entender aqui, ó, a multa, hoje em dia você vai ver que a multa, o valor máximo é de 20 milhões de reais. Antigamente, o valor máximo da multa era 200 mil reais. Ou seja, não era nada perto de quem lavava dinheiro. A pessoa lavava milhões e milhões e ela pagava 200 mil só. Imagina, né? Por quê? Porque quem cria as leis, né? Quem a gente vê que cria as leis são os políticos, de forma geral. E a maioria dos casos de lavagem de dinheiro envolvia político. Tá? Infelizmente, se você entrar lá no site do Banco Central e pegar casos, você vai ver que grande parte deles envolviam os políticos. Então a gente até meio que entendia por que na época a lei era tão fraca. Né? Porque tá protegendo a própria pessoa que está cometendo crime. Enfim, hoje em dia deu uma melhorada, mas ainda tem muito o que melhorar. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a pessoa ficaria de reclusão apenas 1 ano. Se ela tivesse pegado 10 anos aqui e aí ela fez a delação e reduziu em 2 terços, ela ficaria 3 anos e pouquinho só em reclusão. Ou ela pode aumentar de 1 a 2 terços, né? Nesse caso, se ela tenha sido realizada aqui por organização criminosa. Tá, vamos supor que eu peguei aqui a reclusão máxima, 10 anos. E eu ainda fui praticar esse crime aqui com organização criminosa. Ela poderia aumentar 1 terço a 2 terços. Então, se aumentasse 1 terço, por exemplo, ia aumentar mais uns 3 anos e poucos aqui. Aí eu ia ficar de reclusão 13 anos e pouquinho. Tá? Ok, multa, pessoal, que você tem que saber. Variável não superior ao dobro da operação. Como assim, William, não superior ao dobro da operação? Vamos supor que você foi lá, fez o crime de lavar dinheiro e você lavou, no final das contas, 10 milhões de reais. Não, perdão, vamos colocar aqui 15 milhões de reais só para facilitar uma continha que eu vou fazer. Então você foi lá e lavou 15 milhões aqui. Qual que é o dobro da operação? O dobro seria 30 milhões. Então você não poderia, em tese, aplicar uma multa de 30 milhões, porque ela seria superior ao dobro, e porque também ela infringiria esse teto de 20 milhões. Existe o teto máximo de 20 milhões. Então se você tivesse lavado, por exemplo, 7 milhões... O máximo que você poderia cobrar de multa desta pessoa seria quantos? 14 milhões, que seria o dobro. Não pode ser superior ao dobro, ok? E sempre o teto máximo sendo respeitado de 20. E não superior ao dobro do lucro real obtido ou que seria obtido. Tá, tive um lucro aqui de 7 milhões. Não posso cobrar uma variável superior ao dobro desse valor.
Ah, eu ia obter 7 milhões, também não posso cobrar mais do que o dobro desse valor, tá bom? Então isso daí são pontos importantes também. Vou apagar tudo do quadro, se você quiser, pessoal, pausa aí o vídeo para você fazer essas anotações aqui, mas eu vou apagar tudo aqui para não ficar muito poluído, né? E vamos falar agora de bloqueio temporário de bens. Esta lei aqui, 13.810, isso daqui foi uma grande mudança que nós tivemos na nossa legislação, tá? Que trouxe essa possibilidade de bloqueio temporário de bens por solicitação do Conselho da ONU em caso de lavagem de dinheiro. O que acontecia antigamente? Antigamente, a pessoa ia lá, lavava dinheiro, beleza. Aí começou o julgamento, né? Geralmente demora esses julgamentos. Aí a pessoa começava a vender os bens dela, ela começava a passar os bens dela para o nome de terceiros. E aí quando chegava no julgamento, essa pessoa já não tinha bem nenhum mais, ela já tinha dado um fim no dinheiro dela. Hoje em dia, mesmo que a pessoa não esteja ainda lá no processo mesmo de julgamento, a partir do momento que ela foi enquadrada nessa lei, o Conselho da ONU ele já pode solicitar esse bloqueio desses bens e a partir daquele momento ela já não pode transferir, ela não pode colocar para negociação, fazer cessão, não pode fazer nada até que seja findado o julgamento do réu. Então hoje, lavei dinheiro, poxa, fui enquadrado na lei aqui, pronto, a ONU já pode bloquear os seus bens e acabou. Não tem mais como você fugir igual era antigamente. Antigamente era fácil, vou lá, vendia para não sei quem, passava por nome de não sei quem, pronto, rapidão você conseguia largar a mão de todos os seus bens aqui que foram adquiridos proveniente aqui de origem de dinheiro ilícita. Isso é importante, pessoal, anota isso daqui, é uma coisa que eu já vi aparecendo bastante em prova, tá? Então lembra que existe esse bloqueio temporário por solicitação do Conselho da ONU. Esses outros dois pontos são importantíssimos, tanto que eu coloquei aqui com esse alerta, Ao receber a solicitação de bloqueio de bens da ONU, o banco deve comunicar quem? O Ministério da Justiça, o Banco Central e o COAF no prazo de até 24 horas. Então anota isso daqui, às vezes pode aparecer só MJ para você, Ministério da Justiça, Banco Central e COAF, que eu ainda vou explicar, mas se você já quiser puxar uma seta e anotar, você vai colocar assim, órgão máximo no combate à lavagem de dinheiro. Então se quiser já anota aí, COAF, órgão máximo no combate à lavagem de dinheiro. Perfeito? Então anote, isso é importantíssimo, prazo também de até 24 horas. Inabilitação temporária, pelo prazo de até 10 anos, caso você seja enquadrado aqui nessa lei, para exercer cargo de administrador de pessoa jurídica, como por exemplo, seguradora, bolsa de valores, administradora de cartões, empresas de leasing. Então essas empresas do setor financeiro, pessoal, você pode ficar inabilitado de forma temporária por até 10 anos de exercer cargo de administração. Tudo porque você cometeu esse crime de lavagem de dinheiro. E agora vamos falar aqui dessas fases da lavagem de dinheiro. Eu já tinha explicado um pouquinho para vocês aí no início da aula, só que agora eu vou mostrar certinho para que você não confunda, tá? Pode cair também na sua prova. Coloquei aqui COI de letra maiúscula para você lembrar a sequência das fases. Então, a colocação, ocultação e integração tá bem aqui embaixo para vocês, tá? Quando eu falo colocação, pessoal, olha só o nome, colocar o quê? Dinheiro. Eu estou indo lá depositar o dinheiro nos bancos. Vocês vão ver depois, nas aulas mais para frente, que existem regras que vocês devem cumprir quando uma pessoa chega para depositar, por exemplo, R$2.000, R$5.000, R$10.000. Então, às vezes, você vai ter que fazer uma comunicação ao COAF, justamente para você tentar já combater no início esta possível lavagem de dinheiro. Porque hoje em dia, né, é muito difícil as pessoas andarem com dinheiro vivo. Antigamente era mais fácil, a pessoa chegava, depositava 50, 100 mil reais, ok, na época que eu trabalhei em banco, isso acontecia direto. Agora, é muito difícil hoje em dia você chegar, 50 mil aqui em dinheiro vivo para depositar. Então isso aí já pode ser um indício de que seja lavagem de dinheiro. Não significa que vai ser, pessoal. Você vai ter que conhecer o seu cliente, vai ter que entender qual que é o trabalho daquela pessoa, né? Porque, por exemplo, imagina uma pessoa que trabalha numa banca de revista. Essa pessoa que trabalha na banca de revista, ela vai vender produtos de baixo valor agregado, então vamos supor, uma revista custa 10, outra custa 8 e por aí vai. Então muitas vezes ela recebe em dinheiro mesmo, aí imagina que ela chega com muito dinheiro, ela chega com uns 3, 4 mil reais em notas de pequeno valor e ela deposita lá no banco. Você vai falar que essa pessoa está lavando dinheiro?
Não. Por quê? Porque primeiro, você conheceu o seu cliente, você falou, pô, o negócio dele faz com que ele receba realmente dinheiro em espécie e tudo de nota de pequeno valor, então, ok, não vai se enquadrar nem nada. Agora, imagina uma outra situação. Você é uma empresa online, virtual, que vende roupa virtual. Ou seja, se você está vendendo roupa de forma virtual, você recebe o seu dinheiro aonde? Você não recebe dinheiro em espécie. Você recebe dinheiro direto na sua conta. Você vai ter seu e-commerce ali, a pessoa faz o pagamento e o dinheiro cai na sua conta. Por que que você chegaria num banco com 50 mil reais em espécie para depositar, por exemplo? Aí já pode ser um sinal de que essa pessoa realmente está lavando dinheiro. Porque se o negócio dela é virtual, por que que ela sacou dinheiro para depositar em outro? Não faz nenhum sentido. Então, possivelmente, pode ser que essa pessoa esteja cometendo algum crime. Aqui, ó, nessa fase de colocação, todos os esforços estão centrados aqui. Por quê? Porque é quando o dinheiro está muito próximo da origem. A pessoa ainda está tentando colocar o dinheiro ali no banco. Então, todos os esforços estão centrados aqui. Lógico que existe também fiscalização aqui nessas outras fases, mas elas são menores porque já fica muito difícil de você encontrar. Eu falei para vocês que então a fase de colocação é quando a pessoa deposita o dinheiro, então ela pega um monte de conta de laranja, um monte de conta de gente que não existe, começa a depositar de pouquinho em pouquinho. Colocou o dinheiro no banco, vai ocultar. Então o que ela faz? Começa a pegar esse dinheiro e mandar, por exemplo, para um paraíso fiscal. O que vem a ser esse paraíso fiscal? Ilhas Cayman, né? Aquelas jurisdições, ó, Estado Nacional ou região autônoma, onde a lei facilita a aplicação de capitais estrangeiros, com alíquotas de tributação muito baixas ou nulas. As empresas e contas bancárias abertas nesses territórios costumam ser chamadas de offshore. Então você vai ver que, geralmente, o pessoal que lava dinheiro, eles mandam para esses paraísos fiscais, porque tem sigilo bancário, a tributação é muito menor, então você deixa o dinheiro ali e aí depois você começa a ocultar mais ainda, começa a trocar os reais por dólares, começa a trocar os seus reais por euros, começa a diversificar, porque daí você dificulta ainda mais esse rastreamento. E depois a integração é quando o dinheiro que estava lá fora, né, vou colocar aqui lá fora, esse dinheiro tem que voltar aqui para o país, né, então volta aqui para o nosso país, e aí geralmente ele entra como uma receita de uma empresa de fachada, ou seja, uma empresa fictícia, que foi criada só para favorecer ali a lavagem. Foi o exemplo da empresa de açúcar que eu dei. Abre um CNPJ, faz tudo bonitinho. E detalhe, pessoal, jamais confunda lavar dinheiro com sonegação fiscal, de você não pagar imposto. Por quê? O criminoso que faz lavagem de dinheiro, ele faz questão de pagar imposto. Por que ele faz questão de pagar imposto? Porque a última pessoa, né, que ele quer atrás dele é a Receita Federal. Então ele vai lá, contrata o melhor contador do mundo, fala, olha, faz tudo bonitinho aqui, tá? Coloca aqui as receitas, paga todos os impostos possíveis, contrata pessoas fakes aí para trabalhar aqui para mim. E é isso, porque daí você faz o quê? Você evita da Receita um dia chegar em você e falar, olha, tem alguma coisa errada na sua empresa. Porque se a Receita chegou, pessoal, você vai ver que a Receita é um órgão que é vinculado ao COAF também, que é Combate Máximo à Lavagem de Dinheiro. Se ela começar a identificar operações suspeitas, ela pode inclusive passar para o COAF e aí pronto, vai começar a investigação. Então não confunda lavar dinheiro com sonegação fiscal. Quem lava dinheiro faz questão de pagar imposto, tá bom? Então, galera, aqui está uma introdução para vocês, que a gente precisa saber desses pontos importantíssimos que podem estar caindo aí na sua prova, tá bom? Então, aguardo vocês lá na próxima aula. Tchau, tchau!